Quinhentismo. O quinhentismo é considerado o primeiro movimento literário no Brasil, uma vez que se refere ao período da literatura colonial brasileira, que começou em 1500, com a chegada dos portugueses ao país, e durou até meados do século XVII. Esse movimento está intimamente ligado à história da colonização e do descobrimento do Brasil, e suas obras literárias apresentam traços de descrição, relatos de viagem, poesia lírica e épica, além de reflexões sobre a terra e o povo brasileiro. O principal objetivo dos escritores quinhentistas era retratar a nova terra descoberta pelos portugueses e suas peculiaridades, bem como apresentar aos leitores europeus a riqueza e a diversidade cultural das terras brasileiras. A linguagem utilizada pelos autores era simples e direta, voltada para a compreensão do leitor médio da época. Entre as obras literárias mais relevantes do quinhentismo no Brasil, destacam-se Carta de Pero Vaz de Caminha e Diário da Navegação de Pero Lopes de Souza, que são importantes documentos históricos sobre a chegada dos portugueses ao Brasil e as primeiras impressões dos europeus sobre a nova terra. Além dessas, há outras obras importantes como a Crônica da Companhia de Jesus e Tratado Descritivo do Brasil, que retratam a vida dos índios, os costumes dos colonos e a fauna e a flora da região. Outra obra relevante do quinhentismo é a Prosopopeia, de Bento Teixeira, considerado o primeiro poema épico escrito no Brasil. O poema relata a história do descobrimento do Brasil e exalta a figura do governador-geral Mendes Sá, além de destacar a riqueza natural do país. É importante ressaltar que, apesar de não haver uma grande produção literária no período colonial brasileiro, as obras do quinhentismo são fundamentais para a compreensão da história e da cultura brasileira, uma vez que retratam os primeiros anos da colonização e a formação do país. No que diz respeito aos vestibulares nacionais, é comum que sejam cobradas questões relacionadas ao quinhentismo, especialmente sobre as obras Carta de Pero Vaz de Caminha e Prosopopeia. Essas obras são consideradas de leitura obrigatória para muitos vestibulares e costumam ser tema de questões de interpretação de texto e análise literária. Além disso, é importante destacar que o quinhentismo é um período fundamental para o entendimento da história e da literatura brasileira, sendo estudado não apenas em vestibulares, mas também em cursos de letras e história. Suas obras permitem uma compreensão mais profunda sobre as origens do país e sua cultura, além de possibilitar reflexões importantes sobre a formação da identidade brasileira.